Feliz sábado? Agora sim, ontem não. Hoje sim. Feliz sábado a todos, que bom estarmos mais uma vez juntos aqui neste local para adorarmos ao Senhor, cantarmos louvores, orarmos juntos e estudarmos a palavra. Como eu disse, foi até muito importante que o Diogo enfatizou bastante nesses dias a questão da justificação pela fé, do poder de Deus para nos transformar, porque nós vamos precisar dessa fé agora à noite. A gente vai precisar muito dessa fé. Porque onde eu levo essa mensagem que eu vou fazer hoje, muitas pessoas me olham assim. Impossível. É impossível que isso aconteça na vida de um ser humano. É impossível. E quando a pessoa crê que é impossível, ela já deu o primeiro passo para quê? Para ser impossível. Porque se é impossível, não tem razão para ir buscar o que é impossível, certo? Então a pessoa não busca, e não alcança. Mas a Bíblia nos ensina que para Deus, nada. E nada quer dizer o quê? A gente muitas vezes não crê nesse texto. E a gente pensa assim, olha só, não sei se vocês já pensaram assim. Deus tem poder para transformar qualquer pessoa, menos eu. Alguém já pensou assim? Menos eu, não é possível isso. Então a gente vai precisar de um pouco de fé hoje, aliás, de muita fé, para sairmos daqui convictos de que isso que vamos tratar é possível, sim, pelo poder de Deus. Então vamos à Bíblia, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. E assim que você encontrar, curva a sua fronte. Nós vamos orar mais uma vez pedindo ao Senhor que nos ilumine a mente para podermos entender a mensagem dessa noite. Mateus 24 e 24. Vamos orar. Querido bom Pai que está nos céus, obrigado por mais uma oportunidade que temos de estar juntos, reunidos como irmãos, para aprendermos mais da Tua palavra. Abra nossa mente, o nosso entendimento. E acima de tudo, nos dê fé, Senhor. Nos dê confiança em que Teu poder é ilimitado e que não existe impossíveis para o Senhor. Que possamos sair daqui convictos de que o Senhor pode transformar qualquer pessoa, inclusive a mim. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mateus 24, 24 são palavras do próprio Cristo e ele diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até quem? Até os eleitos, até os escolhidos de Deus. A pergunta que eu faço é, de que tipo de pessoas Cristo está falando aqui? Que tipo de falsos cristos? Que tipo de falsos profetas que Cristo está falando? Alguém conhece essa figura aqui? Esse é um russo chamado Sergei Torop. Ele declarou que ele teve uma visão aos 29 anos de idade e que nessa visão foi relatado a ele que ele é Jesus Cristo que veio a esta terra. Ele chegou a ser preso alguns anos atrás. Um outro personagem agora dos Estados Unidos, Wayne Bent, ele também declarou que era Jesus Cristo que veio. Lá por volta do ano 2000, ele disse: eu sou o Messias, que vim para salvar vocês. E ele previu o fim do mundo para 2007. Eu tenho a impressão de que ele errou. Ele previu para 2007. Ele também passou pela prisão no ano de 2008. Outro personagem japonês, Shizuo Matsumoto, ele também disse que era Jesus Cristo que veio. Ele foi acusado de um atentado a bombas no metrô de Tóquio. Ele foi acusado, foi julgado, foi condenado, sentenciado à morte e foi executado. Ele disse que era Jesus Cristo que veio. Agora tem um personagem mais conhecido para nós. O nome dele é Álvaro. Álvaro Tais, mais conhecido como Henri Cristo. Ele também diz que é Jesus Cristo que veio, também passou pela prisão algumas vezes, e ele foi expulso de alguns países onde ele esteve, porque arrumou muita confusão por lá. Eu pergunto a vocês, quando Jesus estava falando de falsos cristos, era disso que ele estava falando? Não. Isso aqui engana alguém? Na verdade, sim, né? Algumas pessoas são enganadas. Por exemplo, Henri Cristo tem as Henrisettes, já viram? Ele é cercado só de mulheres, só discípulas.
Então, tem pessoas que seguem essas pessoas. Por exemplo, vocês lembram de um homem que ficou muito famoso no passado chamado Jim Jones? Enganou muita gente, muitas pessoas cometeram suicídio coletivo. E vocês sabiam que Jim Jones saiu da igreja adventista? Ele era um ex-adventista. Abandonou a igreja e fundou aí essa seita e nós vimos qual foi o resultado trágico na vida dessas pessoas. Então, será que é disso que Jesus está falando? Não, porque isso aqui, em geral, não engana as pessoas. No geral. Jesus estava falando de falsos profetas e falsos cristos que fariam grandes o quê? E sinais é o quê na Bíblia? Milagres. Grandes sinais e que seriam enganos tão perfeitos que quase enganaria quem? Quase os próprios escolhidos são enganados. Então não é uma coisa tão simples de se identificar, não. Não é isso aqui. Por isso nós precisamos estar muito atentos ao que Jesus estava falando. Agora, dentre esses falsos cristos, qual é o maior de todos que irá se manifestar? Satanás. Ele vai personificar a Cristo, ele vai fingir que é Cristo que veio, não é isso? E muitas pessoas dizem assim, bom, eu tenho que saber identificar. A Bíblia diz que nós encontraremos o Senhor nos ares. Satanás vai andar pela terra, então já não é Jesus. Ok. A Bíblia diz que todo olho o verá. Satanás não vai ser visto por todo mundo ali ao mesmo tempo, então não é Jesus. Pronto, problema resolvido. Sim ou não? Não. Sabe por quê? Vou usar um exemplo aqui e eu vou falar um pouco mais sobre isso amanhã à noite. Quando a gente está assistindo a televisão, a gente sabe quando aquele programa é do diabo? Ou não sabe? A gente sabe que aquele filme é diabólico? Que aquela novela é diabólica? Sabe ou não sabe? Sabe. A pergunta é, por que a gente não troca de canal? Por que a gente não... Eu estou falando da gente, irmãos, no contexto geral, tá? Não estou falando você. Mas por que a gente não consegue abandonar estas coisas sabendo que é de Satanás? Porque a questão, quando o inimigo vier fingindo ser Cristo, ou aparecer fingindo ser Cristo, a questão não é identificá-lo, a questão é ter forças para resistir. Muita gente que vai seguir Satanás, quando ele vier fingindo ser Cristo, vai saber que é Satanás, sabe que não é Cristo, mas não vai ter forças. A irmã White diz que ele surgirá com uma glória jamais vista por um olho humano. E ele vai falar sobre paz, ele vai falar usando as palavras de Cristo, com aquela voz mansa e doce. Irmãos, vai ser um engano muito, muito bem feito. A gente estava conversando ontem à noite ali fora sobre os enganos do espiritismo. Muitas vezes a gente fala, não, isso é tranquilo para nós, a gente sabe que os mortos não vão aparecer, não são mortos. Mas pensa no seguinte, pensa numa mãe que perdeu um filho num trágico acidente de carro. A mãe sofre muito e de repente esse filho aparece para ela. Você acha que é fácil para uma mãe resistir a esse tipo de coisa? Só alicerçado na palavra de Deus, uma mãe vai olhar, entre aspas, para o próprio filho e dizer assim, você é o diabo, você não é meu filho. Tem que ter muita força para isso, sim ou não? Então o inimigo vai surgir com uma glória tremenda e vai fazer um monte de coisa boa. Obras de caridade, vai curar pessoas. Então a questão não é saber se é ele ou não, a questão é a gente ter força para resistir a esse poder. Então eu faço uma pergunta. Satanás ele quer erradicar o cristianismo da face da terra? Quer ou não? Não. Por que ele não quer? Porque ele vai aparecer fingindo que é quem? Cristo. E se ele destruir o cristianismo da face da terra, quem vai recebê-lo? Ninguém, se não tem cristianismo. Então Satanás não quer destruir o cristianismo, ele quer corromper o cristianismo. Ele quer criar um novo tipo de cristianismo falso, porque um falso Cristo, para ser recebido, precisa haver falsos cristãos. Entendeu a matemática? Então ele precisa manter o cristianismo, mas um cristianismo raso, superficial, um cristianismo distorcido, porque é o tipo de Cristo que vai aparecer. Depois virá o Cristo verdadeiro, que virá buscar os cristãos verdadeiros, preparados. Então eu pergunto uma coisa, existe muito falso cristão hoje? Sim ou não? De forma específica, existe muito falso adventista do sétimo dia hoje? E um deles pode ser quem? Essa é a meditação que eu quero propor nessa noite. Um deles pode ser eu. Por isso, o apóstolo Paulo ele dá um conselho, ele escreveu aos Coríntios, e ele disse assim, examinai os vossos irmãos.
Não? O que Paulo diz? Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai a vós mesmos. É fácil para nós isso? Não. Querem ver uma coisa? Eu morei em São Paulo por 14 anos e passei um bom período procurando emprego naquela cidade. E quando a gente faz entrevistas de emprego, participa de dinâmicas, algo que sempre se repete é o seguinte: o entrevistador fala assim, ó, me fala 5 qualidades suas. A gente fala rapidamente. E se pedir 6, 7, 10, a gente fala. Só que depois ele muda. E ele fala o quê? Me diga 5 defeitos que você tem. É difícil para a gente essa parte ou não é? E aí a gente pega um defeito que na verdade pode ser, eu sou perfeccionista. Irmãos, estou falando perfeccionista no conceito, vocês entenderam qual é o contexto, né? Eu gosto de tudo direitinho, isso aqui é um grande defeito que eu tenho. Oh, que defeito. Então a gente inventa defeitos que na verdade podem ser ou são qualidades. Porque a gente tem muita facilidade de falar das nossas qualidades. E muita dificuldade de reconhecer os nossos defeitos. Mas a gente tem muita dificuldade de reconhecer as qualidades dos outros. E muita facilidade de falar do defeito dos outros. Somos assim ou não? Ou essa luta é só na minha vida? Estou sozinho nisso. Assim somos nós. Então, o apóstolo Paulo diz, eu preciso examinar a mim mesmo. Agora, para examinar a mim mesmo, eu preciso ter um padrão de comparação. Vocês concordam comigo? Eu tenho que ter um padrão de comparação para saber se eu estou bem ou não estou bem. E geralmente, qual é o padrão de comparação que a gente usa? Os outros. Sim ou não? A gente usa os outros. Então eu olho para o meu vizinho, por exemplo, que nem é cristão. O meu vizinho está lá adulterando, está bebendo, está fumando, está indo para as baladas, para as bagunças, para os forrós da vida. Eu não faço nada disso. Logo, eu sou um bom cristão. Sabe qual é o problema dessa postura? O problema é que a gente começa a se comparar com os frios. E quando eu me comparo com frio, o morno parece o quê? Quente. Não é assim? Então, eu tenho que me comparar com alguém que seja quente. Só tem um. Quem? Jesus. E aí, quando eu me comparo com Jesus, o que acontece com o meu cristianismo? Murcha. Vai murchando. Exatamente. Aí eu percebo que ainda é uma longa caminhada pela frente. Quando eu começo a me achar muito, é porque eu não estou olhando para Cristo. Porque quando eu mantenho os olhos fixos em Cristo, eu vou me sentindo cada vez mais indigno. O apóstolo Paulo diz, olha, a coroa da vida está guardada para mim. Mas ao mesmo tempo ele dizia, eu não julgo que tenha alcançado o alvo de Deus para a minha vida. Então a gente olha para Cristo, a gente vê que tem muito mais a ser feito na nossa vida. Irmãos, eu costumo dizer uma coisa, eu sei que é a luta na vida de todos nós, mas quando a gente começa a fazer o que Paulo pediu, examinar a nossa vida, a gente descobre tanta coisa que precisa ser feito, tanta coisa que precisa melhorar, tanta coisa que precisa vencer, não sobra tempo para vigiar a vida dos outros. E lembre-se, eu não estou falando da síndrome de Caim, tá bom? A síndrome de Caim é aquela, o irmão está em pecado, está em erro. Veja, o paralelo não é totalmente, tá? Abel não estava em pecado nem em erro. Mas a síndrome de Caim é, o irmão está em erro e eu falo assim, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Todo mundo é pecador mesmo, eu não tenho nada a ver com isso. Não é disso que eu estou falando. Vocês entendem a diferença entre você perceber um erro e tentar ajudar o irmão e você vigiar a vida dos outros? É diferente. Então, quando a gente olha para nós, a gente vê, tem muita coisa para ser feito. Não dá tempo de ficar olhando para os outros. E aí, alguns ao examinar o próprio cristianismo dizem assim, eu vou à igreja, eu sou batizado, eu tenho cargo, devolvo dízimo, dou estudos bíblicos, eu levei muitas pessoas ao batismo, eu faço obras de caridade, eu sou vegetariano, eu vivo no campo, eu me visto com decência, não assisto aquelas coisas, não ouço aquelas músicas. É claro que eu sou um cristão. Eu pergunto, essas coisas se manifestam na vida de um cristão? Sim ou não? Claro que sim. Mas eu posso fazer tudo isso e não ser cristão? Posso. Jesus ele vai responder a muitas pessoas assim, Senhor, em teu nome eu fiz isso, e Jesus vai falar, ele vai falar, nunca conheci vocês. Então, essas coisas sim se manifestam na vida de um cristão. Mas eu posso fazer essas coisas e não ser cristão. Então, o que é um cristão? O que caracteriza um verdadeiro cristão? Veja, não é a minha intensa atividade na obra de Deus que me caracteriza como cristão.
ainda que o cristão tenha uma intensa atividade na obra de Deus. Vocês entendem essa questão? Não estou falando que não devemos fazer, não é isso. Mas a gente precisa de um padrão melhor para a gente se comparar. E não pode ser o irmão. Tem que ser um padrão sem erro, sem falha, um padrão perfeito. Só tem um, Jesus. Agora, como é que eu posso conhecer a Jesus na prática? Como é que eu posso conhecê-lo na prática? Comparar a minha vida? Convivência. E como é que eu convivo com ele na prática? É sempre na prática. Vai lá. Estudo da palavra. Oração. Você sabe por que existem muitos falsos cristãos que acreditam que são bons cristãos e não sabem que não são? Porque eles não estudam a palavra. O padrão está na palavra. E se eu não estudo a palavra, eu não tenho padrão. Quer dizer, eu vou criar os meus padrões. E os meus padrões são seres humanos, falhos como eu. Então nós precisamos contemplar a Cristo diariamente, para que nós possamos então ser transformados e nos comparar com o modelo que está descrito na palavra de Deus. Agora então, como é que a gente pode reconhecer um falso cristão ou um verdadeiro cristão? Cristo disse assim, olha, aliás, o texto é importante, né? Para compreender a nossa condição, nós precisamos estudar a Bíblia e vigiar em oração, senão a gente não tem um padrão para se comparar. Olha só o que Jesus falou. Você reconhece um falso cristão, um falso Cristo, um falso profeta pelos seus frutos. Logo, você conhece o verdadeiro cristão pelos seus frutos. Faz sentido? Pelos seus frutos. E aí eu pergunto, de que frutos Jesus está falando aqui? Será que Jesus está falando de intensa atividade? Será que Jesus está falando de frutos no sentido de números de batismo, mudança no estilo de vida, mudança no exterior? Ele está falando disso? Também. Porque na vida de um verdadeiro cristão, há uma transformação completa. Não existe essa história de que, não, o que importa é o meu coração, o meu exterior não importa. Não existe isso. Porque o meu exterior é um fruto, o resultado do que está no meu coração. A irmã White diz que se o coração for transformado, a vida exterior vai dar um exemplo disso, vai mostrar. Então, a transformação exterior, a forma de se vestir, de se alimentar, de tratar os outros, a forma de se comportar, os momentos de lazer, etc., tudo é transformado. Isso também faz parte dos frutos da vida cristã. Mas, essencialmente, não é disso que Jesus está falando. De que fruto Jesus está falando? E aí vai começar o problema agora. Vai começar o exercício da fé. Gálatas capítulo 5. Vamos ver. Porque, irmãos, eu tenho que dizer uma coisa para vocês, e por favor, não me compreendam mal, tá? Diante do que nós vamos estudar agora, eu vou dizer para vocês que ser vegetariano é fácil. Eu vou dizer para vocês que morar no campo, ir para a África, ser missionário numa tribo de canibais, diante do que vamos estudar é fácil. Eu não estou dizendo que essas coisas são fáceis. Mudar a alimentação, negar o apetite, negar aqueles prazeres carnais. Não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que comparado com isso aqui, essas coisas são fáceis. E eu tenho que tomar um cuidado para que, reconhecendo essa realidade, eu não comece a fazer reformas na minha vida e usá-las para esconder a verdadeira transformação que precisa ser feita. Certo? Então a transformação tem que acontecer. Mas essencialmente, qual é a transformação? Gálatas capítulo 5, verso 22. É disso que Jesus está falando, seus frutos, essencialmente. Diz o verso 22, mas o fruto do Espírito é. Peraí, por que a palavra aqui está no singular? Fruto. Por quê? Porque é uma coisa só. São várias características do mesmo fruto. Já tem uma lição importante para nós aqui. Significa que o poder de Deus pode nos transformar de tal forma que tenhamos todos eles. Todos ao mesmo tempo. É um fruto só, com várias características. E aí eu pergunto, qual é o primeiro fruto que aparece aqui? Por que o amor é o primeiro? Porque ele é a base. O apóstolo Paulo diz que eu posso dar até meu corpo para ser queimado. Ou seja, olha só, eu posso ser mártir. Se não for por amor, não tem valor nenhum. Então o amor é a base de tudo. É ele que sustenta todos os demais. Por isso que tem que começar com esse. Então vamos a algumas perguntas. Porque Paulo diz, examinai-vos a vós mesmos. Então vamos nos examinar.
Eu tenho demonstrado amor às pessoas? Tenho demonstrado amor à minha esposa, ao meu esposo, aos meus filhos, aos meus pais, aos meus irmãos? Eu tenho demonstrado amor aos meus líderes, ao meu pastor, ao meu vizinho, meus colegas de trabalho? Aí eu posso dizer assim, sim, sim, claro que eu demonstro amor a todas essas pessoas. E eu ouço Jesus dizendo assim, muito bem, filho. Eu, porém, vos digo, você tem que ir além. Amai os vossos. Ai, Senhor. Jesus complica as coisas, né? Quando Jesus complica as coisas, ele está dizendo assim para a gente, seu cristianismo é muito superficial. Eu posso fazer muito mais do que isso. Aí, peraí, Jesus está dizendo que eu tenho que amar meus inimigos? Jesus está dizendo que eu tenho que amar aquele meu chefe que atormenta a minha vida no trabalho? Também? Ou ele não precisa? Jesus está falando que eu devo amar aquele meu vizinho que gosta de ouvir funk no último volume do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado, daí ele desliga? Tem que amá-lo também? Jesus está falando que eu tenho que amar aquele irmão da igreja que anda falando mal de mim pelas minhas costas também? Também. Disso a gente conclui que amor não é sentimento. Se a gente entender amor como sentimento, a gente nunca vai cumprir as palavras de Cristo. Amor não é sentimento. Amor é uma decisão. É um princípio. O verdadeiro amor se manifesta quando ele é oferecido àquele que não merece. É o que Jesus fez por nós. Essa é a essência do verdadeiro amor. Porque Jesus disse, se vocês amam aqueles que amam vocês, os gentios também fazem, os pagãos, os mundanos também fazem. Mas eu digo, vão além, amem os seus inimigos. Isso é possível? Que eu ame uma pessoa que se comporta como meu inimigo? Sim ou não? Pelo poder de Deus, sim, nós temos que crer nisso. Eu vou bater nessa tecla. Temos que crer, a gente não está crendo mais nessas coisas. Quantos aqui já ouviram falar dos anabatistas? Algumas pessoas. Os anabatistas não são tão conhecidos, mas eles viveram a mesma experiência, por exemplo, que os valdenses, que a gente já conhece mais. Eles foram duramente perseguidos. Aliás, os anabatistas vieram bem depois, mas na igreja primitiva, lá no primeiro século, eles eram conhecidos, uma das características principais, sabe o que era? O amor que eles tinham uns pelos outros. A ponto de, por exemplo, o Diogo é uma pessoa muito rica e eu sou uma pessoa muito pobre. Eu não convivo bem com a pobreza, isso me faz sofrer. Mas o Diogo, ele sabe que ele conviveria bem com a pobreza sem problema nenhum. Sabe o que o Diogo faz então? Ele passa a riqueza dele toda para mim. Isso acontecia na igreja primitiva. E ele vivia em pobreza, porque ele sabia que convivia melhor do que eu com a pobreza. Eles eram conhecidos pelo amor que eles tinham uns pelos outros. Os anabatistas sofreram muito a perseguição da igreja papal. E um dia, um anabatista que ficou famoso, chamado Dirk Williams, ele estava fugindo de um oficial romano, eles estavam atravessando um lago congelado, de repente aquele lago se partiu, o Williams já estava do outro lado, mas o oficial romano caiu dentro do lago, caiu naquele buraco, e estava ali se afogando. O que o Williams fez? Você imagina o Williams olhando para trás e falando assim, tá vendo? Mexe com o servo do Senhor. Aqui se faz, aqui se paga. É isso que dá mexer com o servo do Senhor. Não, mas não foi isso que ele fez. Tem muito cristão fazendo isso hoje. Quando ele é atormentado por alguém e essa pessoa é prejudicada de alguma forma, tá vendo? Mexe com o ungido do Senhor. Ele não. Ele voltou, ele ajudou aquele soldado, aquele oficial católico romano a sair daquela situação, salvou a vida dele. Aquele soldado ficou tão comovido com aquilo, como Judas, quando Jesus lavou seus pés, ficou tão comovido que ele decidiu deixar o Williams embora. Mas o seu superior disse, de jeito nenhum, pega esse homem e prenda. E o Williams foi queimado. Eu pergunto uma coisa a vocês, se o Williams soubesse que seria queimado, ao voltar para salvar aquele homem, ele teria voltado assim mesmo? Teria voltado assim mesmo. Aliás, o que impressiona a história do Getsemane, que o Diogo estava mostrando para a gente, é que Jesus não tinha certeza nem se ia ressuscitar. Não tinha mais. E mesmo assim ele fez. E se ele não fosse realmente ressuscitar nunca mais, ele teria feito. Por quem?
por isso, por nós. E Williams salvou aquele inimigo. E ele perdeu a sua vida por demonstrar amor por um inimigo. Mas na Bíblia nós temos muitos heróis, né? Pessoas que a gente admira. E eu nem vou citar Cristo, já tira Cristo da equação, porque não tem comparação. Não tem. Mas tirando Cristo, o meu maior herói bíblico é Moisés. Não por tudo que Moisés fez pelo poder de Deus, aquelas manifestações sobrenaturais, mas pelo que ele se tornou. Irmãos, preste atenção. Moisés matou um homem. Você acha que Moisés era um homem calmo? Ele matou um homem. E a irmã White diz que ele acreditava que aquele era o momento, era a função dele como libertador do povo. Ele achava que era daquele jeito. E que estava começando o trabalho dele quando ele matou aquele homem. Mas qual foi o resultado da atuação do Espírito na vida de Moisés? Preste atenção numa coisa. Que tipo de povo Moisés liderava? Que povo chato, difícil, reclamão, murmurava de tudo. Eles viam o mar se abrir, eles viam o fogo descer do céu, eles viam uma nuvem de fogo, uma nuvem de manhã, uma coluna de fogo à noite, o tempo inteiro, e o tempo inteiro reclamando. Será que a gente é muito diferente? Às vezes a gente é meio reclamão das coisas também, né? E a gente se esquece das bênçãos que Deus tem dado. Mas aquele povo era enjoado. Aquele povo, eles falavam mal de Moisés? Pelas costas dele? E pela frente também? Aquele povo já quis passar a mão em pedras e matar Moisés a pedradas? Algumas vezes? Sim. Só que um dia, Deus fez uma proposta para Moisés. Moisés, saia da minha frente. Eu vou destruir esse povo. Esse povo se corrompeu de tal forma que não dá mais. Eu vou destruir e eu vou fazer de você uma grande nação. Deus estava falando, vamos conversar tudo de novo. Eu vou matar todo mundo e de você vai vir uma nova geração fiel. Era a oportunidade de Moisés. Era a chance dele de se vingar desse povo chato. E Moisés disse, isso, Senhor, faça mesmo. Eu sou fiel a ti, eles não são. Destrói esse povo. Foi isso que ele disse? O que ele disse? Olha só, essa foi a frase. Risca o meu nome do livro que tens escrito. Certo? O livro da vida. Só que a gente não entende essa frase. Moisés agiu como intercessor. Foi isso? O intercessor é aquele que morre junto com a pessoa ou que morre no lugar da pessoa? No lugar. Então, o que Moisés estava dizendo basicamente a Deus é o seguinte: Senhor, risca o meu nome do livro da vida e no lugar você põe o deles. Moisés está falando assim, Senhor, eu sou fiel ao Senhor, eles não são. Faça o seguinte, pegue a minha fidelidade, atribui a eles e salva-os. E o pecado deles, o Senhor pode atribuir em mim. E me destrói, risca o meu nome. Tira a minha salvação, mas salva eles no meu lugar. Que tipo de povo era esse que Moisés falou essas palavras? Então vamos pensar, por exemplo, naquele irmão da igreja. Aquele irmão enjoado, que vive fofocando de mim, falando mal de mim. É claro, irmãos, para mim pode ser fácil falar, porque vocês imaginam que ninguém me critica, né? Ninguém fala mal de mim, não existe isso. Pense naquele irmão que se comporta como seu inimigo. Você teria coragem de fazer essa proposta para Deus? Senhor, eu não quero a destruição dele. Eu quero a salvação dele, a qualquer custo. Mas se não tiver outro jeito de salvar essa pessoa, faz o seguinte, tira a minha e dá para ele. Isso é amor. Estar disposto a dar a sua salvação para um miserável ímpio que te odeia, que te massacra, para que ele seja salvo. Aliás, eu pergunto uma coisa, foi isso que Jesus fez por nós? Jesus se arriscou a perder a sua divindade. Sabiam disso? Por nossa causa. Ou seja, foi exatamente a proposta que ele fez para o Pai. Senhor, coloca sobre mim a condenação eterna e salva eles. Irmãos, amor não é chamar a turma para fazer um passeio, assistir filme e comer pizza em casa. Isso não é amor. Mas é isso que a gente acha que é amor.
Amor é estar disposto a dar a sua vida, a sua salvação, mais do que a vida temporal, por alguém que não merece, por alguém que te odeia. Olha só, em seu amor por ele, está falando de Moisés. Rogara fosse antes o seu nome riscado do livro da vida, do que se deixassem eles a perecer. Moisés está ensinando a renúncia de si mesmo, ao desejar ser riscado do livro da vida por causa de seus semelhantes, para que eles, o quê? Pudessem se salvar. Risca o meu nome, Senhor, e põe o deles. Salva eles, mesmo que o Senhor tenha que tirar a minha salvação e dar para eles. Isso é amor. E eu pergunto, a gente já começa tendo que exercitar muita fé, sim ou não? Isso é possível, esse nível de amor na minha vida? Sim ou não? Sim. E se você não acredita, isso se chama blasfêmia. Porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Mas peraí, Moisés era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, sim ou não? Na vida dele, isso foi possível pelo poder de Deus. Por que na minha não? É isso que a gente tem que pensar mais vezes quando a gente estuda a Bíblia. Peraí, mas se Daniel teve uma vida como essa, se Enoque teve uma vida como essa, é o mesmo poder, é o mesmo Deus, por que eu não? Ah, eu fui longe demais. Irmãos, Nabucodonosor foi longe demais e vai estar no céu. Manassés foi longe demais, vai estar no céu. Davi foi longe demais, vai estar no céu. Por que eu não? Vocês estão entendendo qual é o raciocínio? Que o diabo não quer que a gente tenha? Não, é impossível na sua vida. Impossível por quê? Foi possível na vida dessas pessoas, seres humanos como eu. Por que na minha não? A nossa dificuldade é que nós queremos ter o mesmo caráter dessas pessoas sem viver a vida que eles viviam. Como o Diogo falou aqui, alguns falaram sobre a questão de Enoque. A gente tem que imitar a vida dessas pessoas para ter o mesmo resultado. Porque é muita ingenuidade a gente viver uma vida diferente e esperar que os resultados sejam os mesmos deles, não tem como. Então temos que buscar isso. Bom, eu me demorei um pouco no amor, que é a base de tudo, mas nós vamos mais rápido agora nos outros. Qual é o próximo fruto que aparece depois do amor? Alegria? Alegria? Isso, alegria. Então vem algumas perguntas para a gente meditar, examinar a nós mesmos. Será que eu tenho sido uma pessoa alegre? Eu não estou falando frívola, uma pessoa zombeteira que não leva nada a sério. Eu estou falando uma pessoa alegre. Sabe aquela pessoa que chega no ambiente, alegra o ambiente? Ou será que eu sou aquela pessoa que quando chego numa roda de conversa, parece que o celular de todo mundo começa a tocar? Dá licença, irmão, eu tenho que atender aqui e todo mundo, porque a minha presença é chata, carrega o ambiente. Eu estou sempre cabisbaixo, carrancudo, reclamando de tudo. Como que eu sou? Reclamo da vida, dos vizinhos, do emprego, do cônjuge, dos filhos, dos irmãos da igreja, do pastor, da própria igreja. Irmão, bom dia! O que tem de bom? Quem sou eu? Será que a minha companhia é deprimente? Se bem que deixemos de lado toda a vaidade, toda a conversação tola, ridícula e zombadora, não devemos tornar-nos insensíveis, antipáticos e insociáveis. Tem cristão antipático hoje em dia? E um deles pode ser eu. Aliás, você sabe qual é o melhor lugar para você medir que tipo de cristão você é? Dentro de casa. Quem me conhece é minha esposa. Eu posso estar aqui pregando para vocês, que bonito, aí olham para mim, o Leandro é um exemplo. Quem me conhece é minha esposa. O lar é o lugar onde a gente manifesta em primeiro lugar esses frutos aqui, para então levar para fora. E Paulo nos convida então a lançar fora toda amargura. Cristão alegre. O cristão é o que mais sofre, irmãos. A gente sofre, a gente chora, a gente fica chateado. Isso é normal. Mas muitas vezes isso é o padrão da vida de um cristão, e não pode ser, porque o cristão tem que ter alegria na vida, mesmo que sofra. Essa é a alegria que Cristo dá para nós, é uma alegria no meio do sofrimento. Isso é possível? Claro que é, principalmente porque a gente tem uma meta lá no futuro. Nossa vida não se resume a isso aqui, e nós estamos esperando por isso. Qual é o próximo fruto depois da alegria? A paz. E o mundo hoje está precisando de paz, e Cristo dá a paz que excede o entendimento, a paz que a gente não entende. Por quê? A paz que o mundo prega é a ausência de guerra. A paz que Cristo fornece é uma paz no meio da guerra. Principalmente a paz de uma consciência limpa, tranquila, em paz com Deus. Então eu pergunto, será que eu tenho paz ou eu vivo em constante estresse, agitação? Lembra do que falamos hoje de manhã?
São ferramentas de Satanás para deixar a gente... Quer dizer, não são ferramentas exatamente de Satanás, mas podem ser usados por Satanás para deixar a gente sempre ansioso, tenso, para roubar a nossa paz. Agora eu quero ir além. Cristo disse, bem-aventurados os pacificadores. Vamos chegar aí no manso, tá? Os pacificadores. A irmã White diz que existem duas vertentes, né? Uma vertical e uma horizontal. Ela diz que quem, por seu exemplo, por sua palavra, reconcilia um pecador com Deus, essa pessoa é um pacificador. Promoveu a paz entre o ser humano e Deus. Mas também tem o viés horizontal. E nesse viés horizontal eu pergunto, sou eu um promotor da paz ou eu sou um causador de intrigas entre irmãos? Examinai-vos, é o que Paulo diz, examinai-vos. Eu recebo muitos e-mails de casais com problemas. E em muitos casos, na maioria deles eu falo com o rapaz. Eu falo, irmão, eu tenho muita dificuldade de ajudar vocês. Porque eu não conheço vocês, não conheço a história de vocês. E não adianta um cônjuge te contar os problemas, você tentar ajudar, se você não ouve o outro. E eu digo assim, irmão, será que você não pode procurar uma pessoa aí da sua confiança, da sua convivência, que conhece vocês, para você poder conversar sobre isso, orar junto? E tem muita gente que me diz assim, irmão, vou procurar quem? Os últimos que eu procurei começaram a falar mal da minha esposa para mim. E depois eu descobri, sabe o quê? Que estavam falando mal de mim para minha esposa. Ou seja, em vez de ajudar a pacificar a situação, eles jogaram mais gasolina na fogueira. Então, que tipo de cristão? Será que eu sou essa pessoa que quando dois irmãos brigam, duas pessoas brigam, eu vou trabalhar pela reconciliação entre eles? Eu não vou causar mais problema. Irmãos, estamos vivendo uma sociedade Big Brother Brasil, que é uma coisa impressionante. O povo gosta de confusão, gosta de ver gente batendo boca e discutindo e brigando. O povo gosta ou não gosta? Eu tenho vários vídeos no meu canal do YouTube. Você sabe qual é o vídeo que mais teve visualizações? Eu digo assim, num período padrão de tempo, tá? Tem vídeo que tem mais, mas porque está há muitos anos mais. Mas num padrão curto de tempo, eu gravei um vídeo com o seguinte título: Vaza vídeo comprometedor de um pastor adventista? Foi o vídeo que mais teve visualizações num curto período de tempo. E muita gente me escreveu com raiva de mim. Sabe por quê? Porque as pessoas estavam esperando ver uma cena de um pastor numa situação constrangedora. Mas o vídeo tinha uma interrogação no final do título, né? Vaza vídeo comprometedor era uma interrogação. Mas o vídeo era justamente convidando as pessoas a refletirem por que a gente tem tanto prazer em ver os outros fazendo bobagem, caindo, falhando e pecando. Uma irmã me escreveu e falou assim, você está chamando o povo de quem com esse vídeo seu? Está chamando a gente de fofoqueiro? E eu disse, irmã, não, mas eu queria fazer uma pergunta. O que a irmã foi ver lá? Foi o vídeo mais visualizado em curto período de tempo, porque as pessoas querem ver o circo pegando fogo. Não, irmãos. Há alguns anos atrás, nós tivemos aí uma notícia muito triste em relação ao pastor Ivan Saraiva, todos sabem. Naquele tempo, os irmãos me bombardeavam de mensagens. Irmão Leandro, você está sabendo? Você tem alguma informação? O que está acontecendo? E eu ficava me perguntando, mas que prazer é esse que a gente tem de ficar vasculhando a vida das pessoas? E um dia uma pessoa me escreveu e disse, irmão Leandro, o que aconteceu lá com o pastor Ivan? Eu não fiquei sabendo direito o que aconteceu. E eu disse, o que aconteceu é que aquele Ivan Saraiva morreu, foi enterrado nas águas do rebatismo e ele não existe mais. É isso que aconteceu. Para de ficar exumando corpos. A gente tem esse costume. A gente tem dificuldade de crer na doutrina do batismo. Morreu, acabou. Não, mas o povo quer saber. Recentemente, o pastor Ranieri Salles, a esposa pediu oração, está tendo alguns problemas. Que problemas são? Não sabemos, mas já tem gente encaminhando, mandaram para mim uma lista de transmissão. Sabe quando aparece mensagem encaminhada várias vezes? Dizendo que o pastor teve esse problema. Primeira coisa, como é que você sabe? Segunda coisa, o que isso interessa para a gente? Nada. Será que eu sou o pacificador? Eu vou trabalhar para poder resolver essa situação da forma mais discreta. Olha só que texto forte da irmã White. Contendas, lutas e o que mais? Processos judiciais entre irmãos são uma desgraça para a causa da verdade.
O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele lidou com uma igreja que tinha irmão, levando o irmão à justiça comum. E Paulo disse, vem cá, vocês não sabem que a gente vai julgar os próprios anjos? A gente não é, pois, digno de julgar essas coisas tão pequenas? A gente tem que levar esses problemas para as cortes comuns, pagãs desse mundo resolverem? Irmãos, quantos irmãos processando judicialmente uns aos outros? Muitas vezes é necessário que a gente leve prejuízo para fazer a vontade de Deus. Prejuízo. Mas a gente não quer o quê? A gente não quer levar prejuízo. Não, é meu direito. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Era direito de Jesus ficar quietinho lá no céu. Era o direito dele. E ele provocou um grande prejuízo para ele próprio quando veio essa terra, um prejuízo emocional, não foi muito físico não, Ellen White diz que ele mal sentia a dor física. Essa separação de Deus, alguém que nunca houve um tempo, irmão White escreve, em que o pai e o filho não estivessem juntos. Nunca houve um tempo, esse negócio de Jesus foi criado, isso não existe. Nunca houve um tempo. E naquele momento Jesus experimentou algo que ele nunca tinha experimentado, separação do pai. Você imagina a dor? Mas ele fez isso. Não precisava. O direito dele era ficar lá. E o nosso direito era qual? Era ser morto. Mas muitas vezes, irmãos, a gente precisa abrir mão dos nossos direitos para seguir a vontade de Deus e agir como um cristão. Difícil. Qual é o próximo fruto do Espírito depois da paz? Ah, esse fruto do Espírito. Um dia um irmão conversou comigo lá fora e falou assim, irmão, eu estava ticando aqui na minha lista. Tá. Quando chegou na paciência, desmoronou tudo. Então a pergunta que eu faço é, será que eu sou paciente? A Bíblia diz longanimidade. Longanimidade não é paciência, é muito mais. Porque o paciente está ali esperando, tudo bem. O longânimo não, ele tem um longo ânimo. Ele espera o quanto for necessário, mas ele espera com ânimo, com confiança, com esperança. Longânimo. A Bíblia diz que Deus é longânimo. A palavra original que é traduzida como longânimo na Bíblia significa tardio em se irar. O pavio longo, sabe? Não pavio curto. E você e eu? Será que eu sou uma pessoa paciente ou será que eu me irrito com muita facilidade? Existem alguns laboratórios para a gente exercitar. Aliás, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente falou sobre domínio próprio na rodinha ali, né? Eu fiquei ali mais quietinho, só ouvindo vocês. E foi muito bom. Mas, quando a gente pede paciência para Deus, Deus não dá. Ele não dá. Sabe o que ele dá? Provações. Ele dá circunstâncias. E a gente precisa ter uma visão espiritual na vida. Para reconhecer que uma circunstância, opa, isso aqui é o quê? Isso aqui é o grande conflito. Deus está me dando uma chance. Por exemplo, imagine que a minha esposa e eu estamos ali nos aprontando para ir para a igreja no sábado de manhã e eu vou pregar. De repente eu falo uma coisa que aborreceu ela. Mas ela tem aquela visão espiritual de perceber, opa, peraí, uma chance. O inimigo está tentando atuar para desestruturar o meu marido que vai ter que pregar mais tarde. Então o que ela decide fazer? Não responde nada. Não responde. Então a gente vai para a igreja, eu prego, depois a gente volta para casa, a gente senta, aí ela fala, olha, aconteceu hoje assim, assim. Vocês entendem? Estou usando uma ilustração aqui, tá? Todos nós estamos nessa batalha para sermos pacientes. E exercitar a paciência. Um laboratório, trânsito. É um bom laboratório? Então você está ali dirigindo, uma pessoa te dá aquela fechada, o que você faz? Opa! Deus está me dando uma oportunidade agora. Senhor, me ajude. E eu nem buzino. Nem buzino. Sabe qual é o principal laboratório? O lar. Porque, irmãos, eu posso ser uma pessoa maravilhosa em todos os lugares, com todo mundo. Mas dentro de casa. Um dia eu ouvi a história de uma garotinha, não sei se é real ou não, mas a lição é importante, que ela dizia assim para o seu pai, papai, vamos morar na igreja? E o pai ficou tão feliz com aquilo porque acreditava que sua filha amava tanto a igreja que queria se mudar para a igreja e ficar naquele ambiente ali o resto da vida. E ele disse, filhinha, a gente não pode mudar para a igreja. Mas por que você quer mudar para a igreja? E ela disse assim, porque eu prefiro o papai da igreja. Eu não gosto do papai de casa. Então se a gente pudesse morar na igreja, seria melhor. Como é que nós temos sido dentro do nosso lar, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, os nossos pais? Será que eu tenho sido uma pessoa paciente? Calma,
E eu não estou dizendo compactuar com os erros, tá claro, irmãos? É paciência. Olha que interessante esse texto aqui. Não podemos permitir que o nosso espírito se irrite por algum mal real ou suposto que nos tenha sido feito. Tem pessoas que se irritam com o mal real, mas tem gente que se irrita com o mal suposto. Então a pessoa está ali e ela descobre que tem alguém falando mal dela na igreja, tem alguém falando mal. Olha, eu acho que é o Diogo. Não, eu acho que é o Diogo. Não, eu tenho certeza que é o Diogo que está falando mal de mim. Eu tenho certeza, porque tal dia aconteceu tal coisa. E eu começo a desenvolver uma raiva do Diogo por um mal que eu suponho, e nem é ele. Olha o que Ellen White continua dizendo. Se vos forem dirigidas palavras impacientes, nunca respondais no mesmo tom. Vamos continuar. Há um poder maravilhoso no silêncio, sob uma tempestade de palavras ferinas e acusadoras. Conservai apoiado o espírito na palavra de Deus. Jesus falou que a casa alicerçada na rocha, pode vir vento, pode vir enchente, pode vir o que for, ela não se abala nem 1 centímetro. Irmãos, Jesus, ele foi açoitado, ele foi cuspido, falavam mal dele o tempo inteirinho. Em que momento você vê Jesus se irritando? Nenhum. Ah, mas ele entrou no templo com um chicote na mão, bateu em quem? Ninguém. O que expulsou aquelas pessoas não foi o medo daquele chicote de apanhar. O que expulsou foi a autoridade de Jesus quando ele se portou ali. Jesus nunca se irritou com ninguém. E ele foi o único ser humano que pisou nessa terra que tinha todo o direito de se irritar. Porque ele era perfeito. E nós? Será que a gente anda meio irritado? Perdendo a calma com facilidade? Perdendo a linha numa comissão da igreja, por exemplo? Ou quando alguém nos faz o mal? Qual é o próximo fruto do Espírito aqui? Aliás, vamos ler os dois próximos, né? Que estão alinhados ali. Benignidade e bondade. Então eu sou bondoso, sou compassivo, sou cortês. Tenho sido uma pessoa educada na forma de tratar as pessoas, especialmente dentro de onde? Da minha casa. Educação na casa. Então a família está sentada ali e o esposo diz assim para a esposa: amor, pega essa travessa de arroz aí para mim. A esposa pega e entrega para ele. O marido diz o quê? Deveria. Mas sabe o que alguns acreditam? Não, Leandro, isso é formalidade, a gente está aqui entre família. Não, isso não é formalidade, isso se chama educação. E a educação começa no lar. E aí muita gente educa os filhos, e quando os filhos crescem fazem tudo o contrário. Existem N razões para isso, mas uma delas é que o que os pais disseram não era o que os pais faziam. Alguém disse aqui hoje: meu filho não usa celular. Não que a pessoa disse isso, tá? Estava usando um exemplo. A pessoa diz: meu filho não usa o celular. Mas o filho cresceu vendo os pais viciados no celular. O que ele está aprendendo? Então, manifestações de bondade, cortesia, por favor, obrigado. É dentro do lar que isso tem que acontecer. E eu não sei porquê, mas dentro do lar é o lugar mais difícil. É ou não é? Porque a gente convive com essas pessoas o tempo inteiro, mas é onde isso tem que acontecer. Quer ver que interessante isso aqui? Mútua bondade e paciência farão do lar um paraíso e atrairão santos anjos para o círculo da família. Mas eles, os anjos, fugirão da casa onde há palavras desagradáveis, rixas e atritos. A ausência de bondade, queixumes, reclamações e ira expulsam Jesus do seu lar. E aí sabe o que acontece? Nesse momento a gente fala assim: o que está acontecendo com essa igreja? Quando é que vai haver reavamento nessa igreja? Cadê o Espírito Santo nessa igreja? Cadê a chuva serô dessa igreja? Eu estou aqui esperando ver essa igreja reavivada. E tem muita gente que julga que está buscando o verdadeiro reavamento, então eles se afastam da igreja. Não, porque a igreja está assim, assim, assado. O nosso grupo aqui não. Aqui a gente está buscando. Aqui tem a verdade presente. Você já viu isso em algum lugar? Então as pessoas muitas vezes criticam, por exemplo, um pastor que erra. Claro que erra. E deve ser advertido também. Mas muitas vezes, um pastor que tem um campo para administrar,
um continente para administrar, uma união para administrar, às vezes eu critico. E eu não percebo que eu não consigo administrar nem a minha casa. Eu estou criticando alguém que tem falhas na administração de um campo enorme, quando eu não consigo administrar minha casa com 4 pessoas. Um recado para pessoas que estão esperando o reavivamento da igreja. A menos que manifesteis mansidão, bondade e cortesia no lar, vossa religião será vã, inútil. Olha essa frase. Se houvesse mais genuína religião doméstica, mais poder haveria na igreja. Onde é que está o problema da ausência de reavivamento da igreja? Dentro de casa. Então, para de esperar o reavivamento da igreja. Porque enquanto eu espero o reavivamento da igreja, eu não percebo que é a igreja que está esperando o meu. A igreja precisa do meu. Certo? E isso começa dentro de casa. Agora, qual é o outro fruto que aparece aí? Benignidade e bondade, a gente tratou. Aliás, Jesus vai além, né? Ele fala assim, fazer o bem aos que vos perseguem, aos que vos odeiam. E Jesus não está falando assim, aquela coisa que a gente sempre fala, né? Não, olha, não gosto daquela pessoa e tal, mas se precisar de mim, tudo bem, eu ajudo. Não, não. Quando Jesus fala, faça o bem às pessoas que odeiam vocês, faça o bem àqueles que te perseguem, Jesus está falando, procure formas, seja proativo de fazer o bem a essas pessoas. Não é ficar, se precisar de mim, eu ajudo. Não, não é isso. Qual é o outro fruto aí? Bondade, benignidade e fidelidade. Fidelidade a quem, em primeiro lugar? A Deus. Porque se eu sou fiel a Deus, eu vou ser fiel nas outras relações. Mas vamos tratar rapidamente das outras relações da vida. Examinai-vos. Eu sou fiel ao meu cônjuge? De manhã a gente citou algo assim, né? Claro, irmão Leandro, eu sou fiel. Eu nunca adulterei, nem vou adulterar. Mas e quando passa aquela menininha bonitinha na rua mal vestida? Você desvia os seus olhos, como Jó fazia, ou você contempla? Ou isso não tem a ver com fidelidade? Quando uma mulher se veste de uma forma que ela sabe que está sendo sensual, e a mulher sabe ou não sabe? Sabe. Quando ela se veste assim, qual que é a intenção? Ou isso não é infidelidade ao esposo? Fidelidade nas pequenas coisas. Outro detalhe. Será que eu sou fiel aos meus contratos comerciais? Ah, Leandro, não tem empresa, não tem esse negócio de contrato. Tem sim. Toda vez que você entra no supermercado, você assinou um contrato. E em contratos tem direitos e obrigações, não tem? O supermercado tem que fornecer o produto e você tem que pagar. E aí você chega no caixa, a pessoa do caixa te dá 10 centavos a mais. Você percebe, volta e devolve ou não? Fidelidade nas pequenas coisas. E muita gente está olhando para Brasília. E eu ficaria menos chateado se todo o problema da corrupção no Brasil estivesse só lá. Só que muitas vezes nós somos mais corruptos do que eles. Porque eles se corrompem por milhões. Muitas vezes eu me corrompo por 20 centavos. Fidelidade. Não é fidelidade também? O que mais? Fidelidade a um irmão. Irmãos, domingo de manhã eu vou falar um pouco sobre a questão da pornografia. E muitos irmãos me confessam que têm dificuldade de pedir ajuda aos seus irmãos da igreja, porque eles sabem que isso vai vazar para todo mundo. Então, quando eu guardo o segredo de alguém que está me pedindo socorro, ajuda, isso é fidelidade ao meu irmão? Sim, também é fidelidade. E se nós formos mais fiéis nesse ponto, os nossos irmãos que sofrem vão ficar mais à vontade de nos procurar e pedir socorro e pedir ajuda. E nós vamos ficar mais à vontade de pedir ajuda quando nós precisamos também. Precisamos ser fiéis uns aos outros. Fidelidade, por exemplo, ao nosso patrão. Assiduidade no meu trabalho, fazer meu trabalho direitinho. Porque não é para o patrão que eu estou fazendo. Tudo que a gente faz, a Bíblia diz que tem que fazer como para quem? Como para Deus, fazer o nosso melhor. O outro fruto aqui é o penúltimo, né? Mansidão. Aqui já está mais ou menos no contexto da paciência, mas tem um pouco mais, por exemplo, a ausência de ostentação pessoal, sabe? Uma pessoa mansa, uma pessoa discreta. E hoje a gente está com uma dificuldade muito grande como povo, porque há alguns anos atrás a gente tinha muito essa rixa entre liberais e conservadores, não é? Hoje em dia nós temos 5 grupos brigando entre si na igreja. 5 grupos diferentes. Então a gente tem os conservadores, tem os liberais, tem os adventistas progressistas, tem os adventistas não sei o quê. São 5 grupos bem definidos na igreja que estão brigando entre si.
E um dos problemas que nós temos que enfrentar na nossa vida, sabe qual é? De um lado, mundanismo. Do outro, uma santidade exibicionista. É uma luta, não é? O inimigo tenta nos levar para os dois extremos. É aquela santidade que, porque eu. Irmão, é para a glória de Deus que eu estou falando, tá? Mas olha, batizei tantas pessoas, olha, plantei tantas igrejas. Mas é para a glória de Deus. Nós temos que lutar contra isso dia após dia, sim ou não? Humildade. Porque o inimigo é tão sujo que ele nos induz a nos orgulharmos até da nossa humildade. Como eu sou humilde. Ninguém é mais humilde do que eu. Eu sou muito humilde, mas irmão, eu estou falando isso não é para me gloriar, é para a glória de Deus, tá? Mas eu sou muito humilde. Olha como o inimigo é. Mansidão, discreto. Existe uma frase que diz assim: se você precisa provar e se esforçar para provar que você é uma dama, muito provavelmente é porque você não é. E muitas vezes a gente fica se esforçando para mostrar o quão cristãos nós somos. O verdadeiro cristão precisa disso? Não. Todo mundo percebe. Então cuidado com esses extremos, a vida mundana e a santidade exibicionista, porque o inimigo usa a santidade exibicionista para manter o mundano no mundo. Porque ele olha assim para o Leandro e diz assim: é isso aí, quer ser santo, quer ser cristão? Desse jeito aí? Não quero. Entende como ele trabalha? E aí então chega na sua igreja duas pessoas. Chega uma pessoa que ele é um vegetariano, vive no campo, se veste com decência, não participa de certas formas de entretenimento aí e tal, mas é uma pessoa muito tranquila, mansa, bondoso, amoroso com todo mundo, amigo de todos, não fica vigiando ninguém, ele só quer agradar Jesus, é só isso. E então chega o Leandro nessa igreja. O Leandro é arrogante, é grosseiro, ele se acha o tal, mas ele também é vegetariano. Ele também vive no campo. Ele também não assiste certas coisas. Ele também entende como é que Satanás trabalha. Então as pessoas olham para o Leandro, olham para aquele irmãozinho fiel, e as pessoas hoje estão confundindo fidelidade com fanatismo. O diabo é muito astuto. E tem muita gente com aversão a qualquer tipo de reforma, por causa de alguns reformadores não santificados. O inimigo é muito inteligente. Precisamos ser pessoas mansas. E qual é o último fruto? Para a gente encerrar. Domínio próprio. Me dá um sinônimo de domínio próprio, uma palavra mais usual. Temperança, algumas traduções falam temperança, mas tem outra palavra. Autocontrole. E a pergunta é, será que eu tenho autocontrole? No sentido assim, eu faço o que eu bem entendo ou eu tenho autocontrole? Eu vou fazer a vontade de Deus, não o que eu quero. Outro exemplo. Eu vou criar uma situação e você vai me dizer se isso é domínio próprio. Imagine que eu estava conversando ali com o Jânio. Cadê o Jânio? Estava ali conversando com ele, não sei o que aconteceu, a conversa ficou meio acalorada assim. De repente o Jânio me deu um tapa no rosto. Um tapa. Nesse momento, eu respiro e vou embora. Não revidei o tapa. Pergunta: eu exercitei domínio próprio? Os irmãos imaginam que a resposta é óbvia, mas o Leandro sempre leva para um outro ponto, então é melhor ficar quieto. Eu exercitei domínio próprio? Sim e não. Como assim? Eu não revidar o tapa já exige um certo controle, sim ou não? Mas, se eu voltei para casa assim, desgraçado, miserável, eu queria acabar com ele, mas eu sou cristão, me controlei. Eu pergunto, exerci domínio próprio? Não, Jesus disse que você bateu nele. Você bateu nele. O que você pensou em fazer para Cristo, você fez. Não exercitou domínio próprio. Sabe qual é o domínio próprio como fruto do Espírito? Aqui, irmão, vamos exercitar a fé. E eu quero que você saia daqui crendo que isso é possível, porque isso aconteceu na vida de um monte de gente igual a nós. Por que na minha não? Essa é a pergunta. Dorme com ela. Por que na minha não? E aí a gente entende que o problema não está em Cristo. Domínio próprio bíblico, em essência, é isso aqui. Eu levo um tapa no rosto. Eu não revido.
e eu não tenho vontade de revidar. Isso é domínio próprio. Por isso que a Bíblia diz, chegue ao trono da graça agora, para você receber poder, para você ser ajudado quando? Na ocasião oportuna. Cristo não quer fazer com que a gente não bata em alguém. Ele quer fazer com que a gente não sinta vontade. É possível isso? Quando alguém bate em você? Me responda uma coisa. Quando um homem era apedrejado no tempo de Israel, era brita que usava? Era britazinha? Tuf, tuf. Eram pedras enormes, capazes de esmagar o crânio da pessoa. E geralmente era o golpe de misericórdia, era esmagar o crânio da pessoa com uma pedra. Estevão sofreu essa morte. Você acha que ele sentiu vontade de jogar pedra de volta? Não. Por isso que ele pôde dizer o quê? Não imputa a eles esse pecado, Senhor. Aliás, imitando quem? Jesus não revidou nenhum golpe que ele sofreu e ele não teve a mínima vontade de fazer isso. Ele tinha amor por aquelas pessoas. E, aliás, Jesus estava sendo crucificado e morto, inclusive por quem estava matando ele. E ele disse, Pai, perdoa essas pessoas. Eu quero isso na minha vida. E eu sei que pelo poder de Deus eu posso. Eu sei que é uma caminhada longa, o processo de santificação dura enquanto durar a vida. Mas isso aconteceu na vida de Moisés, de Estevão. Por que na minha não? Sabe por quê? Porque a gente não acredita. E quando eu chego nessa parte, é um momento que muitos estão assim. Impossível. Não bater em alguém eu consigo. Mas não sentir vontade de esganar um irmão, não dá. Dá. E, irmãos, eu tenho vivido dentro de um laboratório há mais de 10 anos, eu e minha esposa. Como pessoas são cruéis com a gente. Nas palavras. E a gente tem que se exercitar, e tem que orar, e tem que se exercitar, e tem que orar. E Deus vai mandar aprovação. Ele não vai mandar o domínio próprio. E a resposta de Deus ao nosso esforço é dar o poder. Porque o poder de Deus vem para socorrer o esforço, não para evitar o nosso esforço. A gente precisa se esforçar nessa direção. Por que isso não pode acontecer na minha vida se aconteceu na vida de tantas pessoas? Na minha também pode. Saia daqui com essa convicção. Na minha também pode. Olha esse texto aqui. Quando as pessoas professam ser cristãs e sua religião não faz que sejam melhores homens e mulheres em todas as relações da vida, representações vivas de Cristo aonde? No temperamento e no caráter. Se essas pessoas não têm um temperamento que está sendo transformado, não são de Cristo. Pode trabalhar à vontade para ele. Não são de Cristo. O verdadeiro espírito de um homem é manifesto pelo modo como ele trata os seus semelhantes. O povo gosta muito de me convidar para pregar sobre música. Fala de música, irmão Leandro. Irmãos, música é o assunto que eu menos falo. Uma vez, no máximo 2 por ano. Eu parei de falar sobre isso por algum tempo. Sabe por quê? Eu percebi que o nosso problema não está na música em si. O nosso problema está no nosso temperamento. Porque quando o nosso temperamento for transformado, a gente vai conseguir sentar e conversar sem começar a dar soco um no outro. Aí o assunto de música, a gente vai conseguir resolver isso. Vai falar de natureza humana de Cristo, nós vamos conseguir resolver isso. Ou Deus não tem esse poder para nos dar unidade de pensamento? Tem. O problema é que muitas vezes a gente fica para lá e para cá defendendo partidos, grupos, enquanto Deus quer nos dar unidade de pensamentos, inclusive. E a gente deveria fazer como o povo, os nossos pioneiros. Quando eles tinham uma divergência num ponto bíblico, eles se uniam, eles oravam juntos, eles choravam juntos. Senhor, dá-nos entendimento e dá-nos um entendimento único desse assunto. E Deus não dava, não? Por que não está acontecendo isso hoje? Porque a gente precisa ter o nosso temperamento transformado. Quando vemos homens firmes nos princípios, sem medo do dever, zelosos na causa de Deus,
todavia humildes e mansos, bondosos e ternos, pacientes com todos, prontos a perdoar, manifestando amor pelas pessoas por quem Cristo morreu. Não precisamos perguntar se eles são cristãos, porque eles dão inequívoca evidência de que têm estado com Cristo e aprendido dele. Qual é a inequívoca evidência de que alguém tem comunhão com Deus? Seu temperamento. Não é o seu trabalho na obra de Deus, ainda que trabalhe muito. O seu temperamento transformado. Essa é a maior manifestação de cristianismo na vida de alguém. Temperamento transformado. Agora, quando os homens revelam traços opostos, quando são orgulhosos, presunçosos, frívolos, mundanos, avarentos, grosseiros e o que mais? Críticos. Não precisamos que nos seja dito com quem eles estão associados e quem é seu amigo íntimo. Eles podem não crer em feitiçarias, mas apesar disso, estão tendo comunhão com espíritos maus. E isso se manifesta de que forma? Pelo seu temperamento. Irmãos, eu não estou falando assim, da noite para o dia a pessoa tem um temperamento. Não, isso é uma luta. Eu estou falando de progresso. Se não está havendo progresso no aspecto do meu temperamento, eu não sou cristão. E estou indo para o lado errado. Ainda que trabalhe muito para Deus. O temperamento precisa ser transformado. Haverá tropeços? Haverá tropeços. Mas que progresso eu tenho feito nessa vida? Então, muito cuidado com os extremos perigosos. O mundano total e o reformador, defensor da verdade presente, mas arrogante, grosseiro, crítico, sem nenhum respeito com os irmãos, principalmente o desprezo por aqueles que caem. Um dia um defensor da verdade presente, uma pessoa que todo mundo admira, um grande defensor da verdade presente, em relação à queda do pastor Ivan, postou um texto dizendo que os pastores adventistas deveriam ser castrados, como era lá no tempo do não sei o quê. Isso é amor pelos nossos semelhantes? Estamos zombando das pessoas que caem. Não, mas eu sou da verdade presente, imagina, estou no caminho certo. Não. É o temperamento transformado. Quando a gente tem essas características negativas, Jesus pergunta assim para a gente: é essa maneira em que tratais as pessoas pelas quais eu dei a minha vida? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu detesto política, tá? Detesto, não gosto, nunca resolveu nada, só piorou a situação de botar nossos irmãos para brigar entre si. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Cristo morreu pelo Lula. Cristo morreu por Jair Bolsonaro. Sim ou não? O sangue derramado foi só por você, não. Foi por eles também. E nós precisamos amar essas pessoas, não compactuar, amar. E a Bíblia nos ordena, respeite os seus governantes naquilo que eles não estão em desacordo com a palavra de Deus. Mas o sangue também foi para eles. E a analogia que Jesus usa é muito interessante. Fruto do Espírito. O fruto, ele precisa ser a semente plantada e precisa ser cultivado, trabalhado, dia após dia. É um processo. E nesse processo pode ter alguns tropeços? Pode. Mas a gente vai progredindo. É um caminho difícil, mas haverá mudanças significativas na nossa vida, no nosso temperamento. A gente nem vai perceber muitas vezes, mas as pessoas vão. As pessoas vão. E finalmente, diante de tudo que nós vimos hoje, eu examinei a mim mesmo e percebi, meu temperamento ainda está longe disso. Será que tem jeito para mim? Eu quero ler o último texto. E eu quero que você vá para casa com ele. Mesmo que você esqueça o resto. Vá para casa com isso aqui. Os que em seu coração experimentam os efeitos da legítima conversão, hão de em sua vida revelar os frutos do Espírito. Quantos? Quantos frutos? Todos. Todos. Podemos revelar todos eles. Há remédio para a alma enferma de pecado. Esse remédio está em Jesus. Precioso Salvador, guarda essa frase. Sua graça é suficiente para o mais fraco dos seres. Você está se sentindo fraco agora? Diante de tudo que a gente estudou? Não, eu sou o mais miserável dessa sala aqui. Pois a graça de Cristo é suficiente. Diz mais. Diz o Satanás que não é possível desfrutar plena e abundante salvação? Não acrediteis. Vi que é privilégio de todo cristão fruir as profundas atuações do Espírito de Deus. Veja, são profundas atuações, não são atuações superficiais. E isso me leva a concluir
que você e eu podemos manifestar em nossa vida, pelo poder do Espírito, todos os frutos do Espírito, ao mesmo tempo. Eu acredito nisso. E eu vou continuar buscando. Eu vou continuar nessa batalha. É aquela velha história. Mesmo que a gente morra tentando. Mas a gente precisa, em primeiro lugar, confiar que isso é possível acontecer na nossa vida. É o primeiro passo para o Espírito Santo dizer, opa, vou começar um trabalho aqui, porque ele confia em mim. E a irmã White diz que o poder do Espírito é proporcional àquilo que a gente crê que ele pode fazer. Se eu não creio, ele não vai fazer. Mas se eu crer, e se eu buscar, e se eu olhar a minha vida com os olhos espirituais do grande conflito, identificar as oportunidades que Deus está me dando para exercitar esses frutos, então Deus vê o meu esforço. E a irmã White diz que quando Deus vê o esforço do ser humano, ele então atrai a mente do ser humano como um magneto. Mas ela diz mais, que o Senhor comissionará os seus anjos, quando ele vê que o ser humano fez o último esforço que lhe era possível. Antes disso, não. Então nós precisamos nos esforçar. Para sermos salvos, não. Mas para permanecermos ligados a alguém que nos salva. A minha esposa vai cantar um hino. E é uma oração. E eu quero de verdade que vocês saiam daqui hoje e que vocês deitem para dormir com essa ideia. Aconteceu na vida de muitas pessoas. Na minha também pode. E eu vou buscar isso. E eu vou lutar por isso. E o Espírito Santo então responderá a esse esforço. E nos dará todos os seus frutos de uma vez. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Inexplicável vontade de chorar, vontade de sentir que tenho teu perdão, incontrolável vontade de mudar, vontade de viver a vida em retidão. Eu não consigo. É tão difícil ter tempo pra cumprir o que te prometi ao pé do teu altar. É tão mais fácil se deixar levar, deixar para depois e nunca mais lembrar. Tantas promessas vem me dar força, segura minha mão, me ajuda a caminhar na tua direção. Eu reconheço a minha posição,
preciso me render e depender de ti. Eu me entrego, Senhor. Eu me entrego, Senhor. Eu me entrego, Senhor. Amanhã de manhã nós vamos falar a respeito da dieta que precisamos para que isso se cumpra na nossa vida, essa transformação. Lembra? Carne e sangue. Comer carne e beber sangue. Amanhã nós vamos ver como é que se faz isso na vida prática. E o resultado será exatamente aquilo que o Espírito Santo quer que seja. E Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Na vida de qualquer pessoa que permitir. Eu queria convidar os irmãos a juntos nos ajoelharmos para a gente concluir com uma oração. Querido bom Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite, mais um encontro que tivemos contigo, por meio da Tua Palavra. Nós te agradecemos porque a Tua Palavra foi preservada a custo de muito suor e muito sangue, para que chegasse até nós hoje, para que permanecesse brilhando como luz para os nossos caminhos. Nós te agradecemos, Senhor, porque nesta noite nós recebemos do céu mais uma oportunidade de examinarmos a nossa vida. Talvez alguns aspectos, Senhor, que a gente nunca examinou, ou há muito tempo a gente não para pensar. Mas nós, apesar de termos visto que é um caminho muito difícil, Senhor, manifestar os frutos do Espírito, como é difícil nessa sociedade então que a gente vive. Mas por favor, leva-nos para os nossos quartos agora com a convicção de que isso sim é possível. E que o Senhor tem todo o poder para isso. Não apenas tem poder, mas o Senhor está ansioso para fazer isso na nossa vida. Por isso eu te peço, abra os nossos olhos, mostra-nos claramente o que está nos atrapalhando na nossa caminhada cristã. E acima de tudo, Senhor, implanta amor no nosso coração. Amor por Ti acima de todas as coisas e amor pelos nossos semelhantes. Principalmente, Senhor, amor por aqueles que caem. Que possamos lidar com aqueles que caem como a gente gostaria ou como a gente quer que lidem conosco quando a gente cair. Porque entendemos, Senhor, pela parábola do pastor, que a ovelhinha que recebe mais atenção, mais cuidado do pastor é justamente a ovelhinha doente. E muitas vezes, Senhor, nós nos apegamos tanto àqueles que têm saúde e nos cercamos, e isso tudo bem, não tem problema nenhum, porque a gente influencia uns aos outros positivamente, mas às vezes a gente ignora as ovelhinhas que estão doentes. Por favor, dá-nos esse amor, esse discernimento, para sermos firmes nos princípios, não abrirmos mão de 1 centímetro da verdade, mas encontrarmos o perfeito equilíbrio entre a firmeza e a mansidão, e a paciência. E Jesus ensinou o caminho. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Faz-nos semelhantes a Ele. Despeça-nos com a Tua paz. Dá-nos uma boa noite de descanso. Que os Teus anjos permaneçam conosco. Que Teu Espírito permaneça aqui conosco. E que esse final de semana seja realmente um diferencial na nossa vida. Que tomemos as decisões que precisamos. Perseveremos nas decisões. E que a gente possa ver Jesus voltar logo. Pedimos e agradecemos em nome dele, o nosso Senhor e Salvador. Amém.